Pessoal, o assunto que eu vou abordar com vocês é muito importante. Trata da resposta que o Congresso Nacional está dando ao Supremo Tribunal Federal, pelo chamado ativismo judicial, ou seja, por ingerência do Judiciário, do STF, em pautas que são do Legislativo, são do Congresso, deputados e senadores eleitos pelo povo. E aí, são três as ações que demandam essa resposta ao Supremo Tribunal Federal. Uma delas, a gente pode citar a pauta das drogas, ou seja, o porte e a posse de drogas, ela caracteriza-se aqui como um crime, e como tal tem que ser caracterizado. Essa é uma das respostas que o Senado está dando ao STF, e teve audiência pública na data de hoje, e a gente vai citar sobre isso. Outra resposta é a limitação dos poderes de decisão monocrática do STF. Ou seja, sabe quando um juiz do STF sozinho vem e decide algo e aquilo já passa a valer? Aquilo precisa e tem que ser limitado. Tanto é que, seguindo o grande Aldo Rebelo, que eu sempre cito aqui com vocês, nós não podemos ter 11 constituições, ou seja, cada cabeça de um ministro ser uma constituição. Então tem que ter uma limitação. E por fim, a terceira pauta, que é muito importante, é mandato fixo para os ministros do STF. Ora, pois, senadores da República são eleitos e exercem o mandato por 8 anos. Por que não os ministros do Supremo não seguem também essa regra? Tem que ser igual. Tem que ser igual a todos os membros dos três poderes. Todos precisam ser subjugados pelo voto e ter mandato temporário. Vamos lá. A primeira pauta que a gente vai falar hoje é sobre a criminalização da posse e porte de drogas. Esse aqui, para quem não conhece, é o grande senador Efraim Filho, da Paraíba. Eu achei muito interessante a postagem dele aqui. Ele escreveu o seguinte: realizaremos hoje, 31 de outubro, aconteceu, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, às 14 horas, a primeira audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que criminaliza o porte e a posse de drogas. O texto deve ser votado pela comissão após 3 audiências. A ideia é levar a proposta para análise do plenário ainda em novembro. E aqui abre aspas. Sou o relator da PEC, que é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi apresentada em setembro como resposta ao Supremo Tribunal Federal, por ser uma discussão típica do Congresso, que traduz a vontade do povo. Falou bem, ele é o relator dessa PEC, e o brasileiro, ele não quer a liberação de porte e posse de drogas. E eu acho que isso é representado pela posição dos congressistas. O artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Até onde eu saiba, nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal receberam nenhum voto. Então, não é função dos ministros do Supremo legislar, decidir. Cabe aos legisladores, aqueles que foram eleitos para isso. Quem criou essa definição, e a nossa Constituição copiou, foi Montesquieu, que criou a separação dos poderes, a tripartição de poderes, que são poderes independentes e harmônicos entre si. Ou seja, cada um tem sua função, cada um no seu quadrado. Judiciário julga, criar leis é o legislativo, e executar as tarefas de infraestrutura e condução do país é do presidente. Então cada um tem o seu poder definido, não pode um poder avançar no outro. O Congresso já viu que houve interferência e agora quer retomar o protagonismo. Então, parabéns ao senador Efraim. Outra pauta que a gente precisa conversar, e agora eu cito uma matéria do Coronel Meira, oficial, é sobre o equilíbrio, tá? O que ele diz aqui nessa pauta? A PEC, para limitar os poderes do STF, pode ser votada no Senado no dia 8. A proposta limita decisões monocráticas. O Senado Federal volta a discutir hoje, também dia 31, a proposta de emendas à Constituição que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e o prazo para pedido de vista, com previsão de votação para o dia 8 de novembro.
é um importante movimento de busca do equilíbrio entre os poderes. Não é razoável que juízes que não receberam um único voto possam decidir de forma monocrática o destino de milhões de brasileiros. Ainda existem outras pautas importantes a serem votadas, como a que permite o parlamento derrubar decisões inconstitucionais. Vamos em frente. Não poderia deixar de mencionar meu amigo Eduardo Girão Oficial, uma das vozes mais atuantes no Senado, que incansavelmente vem lutando pelo equilíbrio entre os poderes. Enfim, a gente vem acompanhando essa situação, esse conflito aqui, e literalmente é um conflito que está acontecendo, porque os poderes são definidos, um poder está querendo avançar no outro, e agora o Congresso está dando a resposta. A gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo tudo aqui para vocês, mas eu deixo desde já o meu posicionamento. O meu posicionamento é que deve haver limitação, cada poder tem a sua definição e o Supremo não pode extrapolar os seus limites. Assim como também sou favorável que o Supremo tenha mandato fixo e seja eleito, assim como os demais, para que possa, inclusive, julgar. Essa é a previsão. Eu tive com o Aldo Rebelo no Museu do Amanhã em 2022. E lá ele deu uma definição bem interessante. Ele falou que a Constituição que foi criada, ela veio logo depois do regime militar, em 1988, a Constituição Cidadã. E aí resolveu dar poder demais ao judiciário ou às instituições para limitar a atuação dos militares. E aí, alguns órgãos, como o Supremo Tribunal Federal, ganharam poderes muito exacerbados dentro da Constituição. Essa análise não é minha, é do Aldo Rebelo, que disse pessoalmente isso em uma palestra no Museu do Amanhã, da qual eu participei, e eu achei bem interessante. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que hoje, depois de muitos anos da nossa Constituição Cidadã, ela precisa ser seguida e ela precisa ser aprimorada. E eu apoio essas PECs. Vamos falar do Tarcisão do Asfalto, né? Tarcísio de Freitas. Vocês acreditam, e quem publicou isso aqui foi o MBL, mas vocês acreditam que é tão absurdo a doutrinação, mas tão absurda, que existem pessoas, professores, que negam a existência do Holocausto? Dado a situação que nós estamos vivendo hoje, tem professores doutrinando os alunos que estão dizendo que nunca aconteceu perseguição aos judeus. Pois é, a gente está vendo a perseguição aos judeus acontecer hoje. Está acontecendo uma nova perseguição agora e ainda tem professor que nega isso. Tarcísio de Freitas sanciona a lei que proíbe professores de negarem o Holocausto. Publicação do MBL. Professores da rede estadual de São Paulo agora não podem mais relativizar ou negar o genocídio de milhões de judeus ocorridos durante o nazismo, na Alemanha. Uma lei foi sancionada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas e bota ordem na educação de um tema tão sensível como este. Parabéns ao Tarcísio de Freitas, né? Esperamos que a existência de uma lei venha a resolver, mas pelo menos abre aso aqui para que os alunos possam fazer denúncias e que seja e que possa ocorrer a penalização daquele que tenta doutrinar sobre um fato histórico que é inegável, que foi o Holocausto, algo tão triste da história da humanidade. Vamos falar de Lula, bora lá. Matéria do Correio Brasiliense. Vamos lá. Política. Lula disse: Bolsonaro entrou em parafuso e tentou golpe após o segundo turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em parafuso após perder as eleições do ano passado e planejou um golpe de Estado para o dia de diplomação do petista em dezembro. Segundo Lula, o golpe ocorreria em 18 de dezembro, data original para sua diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele teria surpreendido os conspiradores ao adiantar a data para o dia 12, quando bolsonaristas atacaram a sede da Polícia Federal e queimaram carros, ônibus na zona central de Brasília. Vamos lá. Falas essas do Lula que não caíram nem um pouco bem, mas nem um pouco bem mesmo. Primeiro ponto, fala sem provas. Ele não tem prova. Ele baseia-se aqui em relatos da própria CPMI que sequer convocou o Bolsonaro para estar lá prestando depoimento.
A CPI que acontece na Câmara do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, ela já refutou por completo os dados e o relatório da senadora Elisiane Gama que aconteceu na CPMI lá do Congresso Nacional. Ou seja, não há fundamento, não há base para as falas do Lula. E aí, quanto mais a gente vê o Lula falar do Bolsonaro, a gente vê que trata-se de um desespero, de ver que há ainda uma popularidade, mesmo depois de inelegível, mesmo depois de tudo que vem acontecendo em relação ao Bolsonaro, ele vê a popularidade de Bolsonaro crescendo cada vez mais, enquanto que a sua popularidade vem perdendo força. Isso aí é um, inequívoco sinal de desespero. Vamos falar agora do Arthur Lira e falando agora também do ICL. Essa matéria aqui pegou muita gente de surpresa, né? O Gilmar Mendes ordenou que a Polícia Federal destrua gravações de assessor do Lira. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou à Polícia Federal que destrua todos os áudios captados com ordem da Justiça Federal de Alagoas dentro da Operação Mefesto, desencadeada em junho para investigar supostas irregularidades na compra de kits de robótica pelo FNDE, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento. A investigação, trancada e arquivada por Mendes em setembro, sob o argumento de que houve usurpação de competência do STF, girava em torno de Luciano Cavalcante, um assessor próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A denúncia e a acusação aqui também foi tratada por uma matéria do jornal O Antagonista. Gilmar manda a PF destruir áudios de assessor de Lira. Trata do seguinte: houve uma denúncia de fraude nos kits de robótica que foram enviados para Alagoas. E aí, bem à véspera da votação de uma pauta super importante, a reforma tributária, Lira se colocou ali em frente ao Lula, e aí essa ação tomou frente, começou a andar, essa investida da Polícia Federal contra o Lira. Depois, o STF também resolve colocar em andamento um processo que corria contra o Lira, do qual tinha um recurso para ser analisado, bem naquela época em específico. Muita gente levantou questionamentos, se não seria uma retaliação, um recado para o Lira. O fato é que o Lira leu a cartilha, votou como o Lula queria, e pouco tempo depois, Gilmar Mendes mandou derrubar o processo. Um assessor do Lira foi encontrado com um cofre com milhões de reais. Entretanto, o Gilmar Mendes agora manda destruir as provas, acabar com tudo. Não se levanta mais sequer a possibilidade de entrar com esse processo de novo, porque a ordem é a destruição de todas as provas. Vamos falar do Flávio Dino agora e Flávio Bolsonaro, os dois homônimos aí. O que acontece? Matéria da Hora Brasília diz o seguinte: Dino tem o interesse de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado mandou um claro recado, duro recado, ao Dino, rejeitando o indicado do Lula para a Defensoria Pública da União. Ou seja, em nenhum momento da história o Senado havia negado, recusado um nome indicado pelo presidente, mas dessa vez aconteceu. E aconteceu com força. E aí, o Dino, que é o próximo indicado para o Supremo, segundo especulações da própria mídia, se for indicado, Flávio Bolsonaro já faz um cálculo aqui. Dino já partiria com 35 votos contrários à sua indicação, declarou Flávio Bolsonaro sobre a indicação do ministro ao STF. O senador Flávio Bolsonaro nunca escondeu seu posicionamento contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. De acordo com Flávio Bolsonaro, o chefe da pasta da Justiça enfrentaria uma considerável oposição por parte dos senadores em relação à sua possível nomeação pelo presidente Lula. Vale destacar que para que um candidato seja nomeado ministro do STF, é necessária a aprovação da maioria absoluta no Senado, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores precisam votar a favor. E aí, a visão do Flávio Bolsonaro é que 35 já é garantido, exceto contra Flávio Dino. São anti-Flávio Dino. E aí, o papel dos senadores e da população em geral é pressionar os senadores para que consigam ganhar esses 6 votos a mais para barrar o Flávio Dino.
Eu sei que é possível. É possível. E aí os cálculos do Flávio Bolsonaro não se encontram fora da realidade. Bora falar de guerra, né? Bora falar de Israel. Olha só o que aconteceu. Matéria do O Antagonista. Um grupo rebelde, assim como o Hezbollah, do Líbano, outro grupo rebelde agora, do Iêmen, declara guerra a Israel. Ou seja, esses grupos radicais, terroristas, estão querendo a aniquilação do Estado de Israel. O principal grupo rebelde do Iêmen, os Houthis, que controlam quase toda a parte ocidental do país, declarou guerra a Israel nessa terça-feira. Enfim, a grande questão é que vem crescendo cada vez mais um movimento antissemita no mundo. E aí é triste de ver a esquerda comprando esse movimento junto com esses grupos radicais. É assustador ver o que está acontecendo. Então, é necessário, de todas as formas, que nós tenhamos cautela ao analisar tudo que está acontecendo nesses grupos radicais, nesses grupos que efetivamente vêm tomando medidas assustadoras contra o povo de Israel. Tá bom? Vou trazer mais notícias sobre isso, depois eu vou trazer mais informações, mas vai ficar para amanhã, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Agradeço a todos vocês que ficaram até o final, que a sua semana seja abençoada, feriadão chegando aí, né? Então, tenta renovar as energias, colocar a cabeça no lugar, para a gente ter consciência e encarar de frente toda a responsabilidade que nós temos aí de fiscalizar os nossos políticos, analisar o que eles estão fazendo e brigar por um Brasil melhor, é claro, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial, a gente volta com vocês.